Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos iniciando um novo trimestre a partir de hoje. Dessa vez nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. O textual está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, e está escrito assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. A verdade prática: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 7. E a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, o objetivo geral: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. E ainda em cada tópico, alguns objetivos específicos. Primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Mais uma vez, professor Joás, estamos iniciando um trimestre e, por sinal, que trimestre, né? São lições maravilhosas a partir de hoje, falando aí do apóstolo Paulo. Com certeza vamos aprender bastante, né? Apóstolo Paulo, há quem diga que cada geração deve ter uma visão nova sobre o que Paulo escreveu, né? Sobre a vida dele. Então é garantia de um bom aprendizado. A gente vai ver o trimestre todo, né? sobre esse assunto, né? E vai ser enriquecedor com toda certeza. Muito bom. Professor, nós temos aqui 13 lições pela frente. Eu vou só dar uma visão panorâmica desse trimestre. A gente sempre faz isso na primeira lição, né? Só para os irmãos nos acompanharem aí. Lição de hoje, o mundo de Paulo. 2, Saulo de Tarso, perseguidor. 3, a conversão de Saulo de Tarso. 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. 6, Paulo no poder do Espírito. 7, Paulo, plantador de igrejas. 8, Paulo, o discipulador de vidas. 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. 10, Paulo e seu amor pela igreja. 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. 12, a coragem do apóstolo mediante a morte. E a última lição, 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Professor, falar do apóstolo Paulo com toda a riqueza de conteúdo das suas 13 epístolas e desse conteúdo aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 à frente ali, nós vamos ver a expansão da igreja fora de Jerusalém, fora de Judeia, da Samaria ali, aquela região pertinho ali, né, na geografia bíblica, mas como o evangelho entrou em partes muito grandes da Europa, pegou assim terras longínquas, tudo isso através da pregação de Paulo, Silas, Barnabé, Marcos, né, e outros discípulos que foram, outros apóstolos que foram despontando depois aí. Você vê por que ele é conhecido como apóstolo aos gentios, né? Você lê lá Atos 11, por exemplo, você vê Lucas citando pelo menos 11 cidades gentílicas, né? Cidades que não eram habitadas predominantemente por judeus, né? do Império Romano, onde Paulo pregou o evangelho e estabeleceu igrejas, né? Pelo menos 11. Então, não é à toa que é chamado de apóstolo aos gentios. Você vê mais adiante, né, Atos capítulo 25, você vê outra série de cidades além, né, do continente onde ele estava, né? Então, ele pregou não só nas regiões próximas ali, como ele extrapolou, né? Ele foi muito mais adiante, levando o evangelho a praticamente todo mundo conhecido da época. Então, faz jus ao nome, né, ao título Apóstolos dos Gentios, né? Quem lê as cartas de Paulo, as 13 epístolas, né? Epístolas Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemon, ele tem algumas aí que foram cartas dobradas, né, igual 2 cartas, Timóteo, Tessalonicense, Coríntios. Então, mas quem vê o contexto dessas cartas vê o gigantesco trabalho que Paulo fez no mundo grego, no mundo da sua época.
em tão pouco tempo, né? São cartas pastorais, né, de alguém que de alguma forma contribuiu para o crescimento daquela igreja, né, estabelecimento daquela igreja. Então, só nessas cartas aí você já vê a importância, né, a magnitude, a amplitude do ministério de Paulo. E outro detalhe, professor, toda vez que a gente ouve sobre Paulo, isso aqui é uma curiosidade, isso é muito legal. Tem muita gente que foca muito nas cartas. As cartas são direcionadas a alguém. Mas quando a gente olha Atos capítulo 9 ali para frente, até o capítulo 28, a gente vê que Paulo fala da conversão dele, né? Ali Lucas está escrevendo, né, o livro de Atos, pelo menos 3 vezes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Tanto é que a nossa leitura bíblica em classe é uma defesa dele diante do rei Agripa. Tá? Então ele citou essa conversão durante pelo menos 3 vezes. Capítulo 9 ele cita, depois ele volta falando no capítulo 22, que ele está de novo em sua defesa e repete no capítulo 26. Então se a gente dá uma lida aí em Atos, nós vamos ver a riqueza desse conteúdo, dessa minuciosidade que Lucas descreve. Muito legal isso. A repetição é didática, né? Foi um marco na história de Paulo. Ele era um fariseu zeloso, né, um judeu assim, ortodoxo, né, da mais alta classe, né? Então, deixar isso para seguir uma outra direção, né, um outro tipo de religião, né, uma proposta diferente, uma proposta religiosa diferente, ele teve que ter um marco, né, um divisor, né? Então precisou ser algo até um tanto dramático como foi, né? E ele parece se lembrar do fato com orgulho, né, colocando aspas aí na palavra, né? E ele, tanto é que ele vai repetir algumas vezes. Muito legal, muito legal. Bom, professor, acho que nós já demos uma visão panorâmica aí, só lembrando que esse é o último trimestre de 2021, passou rápido, já estudamos aí praticamente 3 lições. A primeira lição foi o verdadeiro pentecostalismo, a segunda trimestre foi a dos dons espirituais, o terceiro, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade, e essa agora é a vida do apóstolo Paulo. Muito legal esse ano aí, esses 4 trimestres. Findando mais um ciclo, né? Não é? A CPAD está prometendo aí uma renovação no currículo, até na diagramação, né, no visual das revistas e tudo. Vamos esperar. Vamos aguardar que vem coisa nova aí. Muito bom, muito bom. Bom, professor, vamos lá na nossa lição. O tempo não nos espera, né? Introdução. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender o melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o textual dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Primeiro nós destacamos aí a conversão de Paulo, né, professor? Acho que sem esse ponto importante na vida de Paulo, sem essa conversão, é muito complicado. Então nós vamos falar aí o mundo de Paulo no Império Romano. Já é aí o capítulo inicial da nossa lição. Como introdução, eu acho que nós já discorremos bastante coisa aí. Quer destacar mais alguma coisa, professor? Fica à vontade. É só o fato de que o próprio Deus está dizendo, né, que é um meu filho, um vaso escolhido para levar o meu evangelho entre os gentios, né? Então é Deus que dá esse testemunho dele. Isso para começar esse trimestre, né, com esse textual. Muito bacana. Muito bom. Professor, e quando a gente fala, eu fiz questão da gente acelerar aqui, principalmente esse capítulo primeiro, que ele é muito bom. Entendendo a origem de Paulo é o ponto 1, 2, a geografia do mundo de Paulo, e 3, Paulo chamado para os gentios. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como a sua data de nascimento, formação, cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo era nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cíndicos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia estar entre 30 e 35 anos de idade. Há muita especulação nisso aqui, professor. Eu já li muitos livros sobre Paulo. Há quem diz que ele era baixinho, careca, encurvado.
pernas tortas, meio cambota. Eu acho muito complicado a gente fazer esse tipo de citação. Eu, particularmente, acho muito complicado. Há indícios históricos, sim. Né? Paulo enfrentou muitos açoites, enfrentou muitas cadeias, foi amarrado no tronco, né? E, geralmente essa forma de prisão prendia os pés juntamente com as mãos, então era normal que a pessoa ficava encurvado mesmo. Né? Estou falando de prisão, tá? Mas a gente citar assim que ele era baixinho, careca, encurvado, com a cara rancorosa, é difícil falar isso, né? Às vezes pintam um quadro muito estranho, né, da fisionomia de Paulo. E assim, as bases históricas até há algumas, né, mas assim, tradição também. A gente não tem como afirmar com tanta convicção assim como era a figura, né? Mas o que a gente pode dizer com muita convicção é de que a sua importância para o Evangelho é sumária, né? A sua importância é muito grande e vai valer muito a pena discutir sobre Paulo, sobre sua vida, né? Durante esse trimestre aí. Aqui essas primeiras informações é de onde ele veio, né? De uma região lá da Ásia Menor, né? Da Sicília. E assim, esses detalhes de fisionomia a gente nem é tão importante. É irrelevante para isso. É interessante só assim, que ele era com estatura menor, isso aí a gente tem indícios bíblicos que ele não fala. Mas a única coisa assim, que a gente tem a pequeno, princípio, né? Estatura menor, né? Mas é isso. Bom, nós falamos aqui a origem de Paulo. Deixa eu só citar um comentário aqui muito legal quando a gente fala desse conteúdo histórico e geográfico também. Paulo era da cidade de Tarso, né? Tarso estava lá em cima no Mediterrâneo, era a última porta ou último destaque das legiões romanas. Acredita-se que na cidade de Paulo de Tarso, que era uma cidade, vamos falar assim, bem próximo do mar, então era uma cidade marítima, uma cidade comercial, uma porta de entrada ali. Havia ali pelo menos 3 legiões de soldados romanos, pelo menos é o que diz a história da época de Paulo. E quando a gente começa a entender Efésios 6, 10, quando ele fala da armadura do soldado, Paulo está remontando ali um soldado típico da legião romana. Claro que ele está trazendo isso para o mundo espiritual. É muito legal quando a gente começa a fazer esses links aí, a junção, isso é muito bom. Você percebe que ele é familiarizado, né, com os romanos. Tanto é que é cidadão romano também, né? Exatamente. Tem dupla cidadania. Então, muito bom. Você vê, ele faz diversos trocadilhos, né? Tanto com a cultura romana quanto com a cultura judaica. Muito legal. Nas suas cartas estão impregnadas de trocadilhos que, com um pouco de afinco, você consegue identificar, né? Muito legal. São conhecimentos, professor, que a gente vai, no decorrer desses estudos aí, a gente vai julgando essas informações, né? É impossível você esgotar todo o assunto em 40 minutos ou em 3 lições. Isso aí nós temos assunto para Paulo aí pro resto da nossa vida. Mas vamos lá. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. Olha bem, 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. É uma malha extraordinária. As estradas do Império, bem como vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Bom, professor, vou destacar aqui 2 civilizações gigantescas aqui, dentro dessa época aqui, antes do Império Romano. Nós vimos aí que os gregos venceram os medos persas, que eram bons comerciantes. Os medos persas, eles tinham aí especiarias, tapetes e tantas outras coisas, eram fortes no mercado. Tanto é que a frota marítima dos medos persas, bem na época de Dario, era uma frota enorme. Eles tinham aqui mais de 1 milhão de soldados à disposição, era grande. Aí veio Alexandre o Grande com poucos soldados, né? Principalmente ali a história dos espartanos e tal. E ele conseguiu arrebentar com essa economia dos medos persas. E depois, por sua vez, veio Roma
também se lançando ao mar. Todas as civilizações da época, eles tinham essa característica de se lançar ao mar, porque eles conheciam, eles desbravavam, e tinha muita questão dos piratas também, que conseguiam dinheiro para suas campanhas militares. E Roma chegou aí essa malha aí, vamos dizer assim, logística, de 300 mil quilômetros, assim, em perfeita condição, e 90 mil, segundo historiadores, eram pavimentados. As estradas principais que ligavam a Roma, a sua nova conquista, ela era pavimentada. Então, se chovesse, se tivesse algum problema assim, vamos falar assim, de temporal, a estrada principal conseguia passar com as carruagens. E detalhe, alguns historiadores dizem que tinha muitos soldados nessa cidade, nessas estradas, o que facilitava, o que evitava roubo e facilitava assim a transitação com acesso melhor. Você vê que até hoje, né, tem muitos ditados populares que remetem a essa época aí, né? Quem tem boca vai a Roma, todos os caminhos levam a Roma, né? E eu acho interessante notar o agir de Deus, né, no meio disso tudo. Eu não vou dizer, para não correr o risco de ser fatalista, eu não vou dizer que Deus atuando diretamente para que as coisas fossem como foram, mas ao menos Deus se aproveitando do cenário para a propagação do Evangelho. Né? Eu estou procurando ser cuidadoso no que eu vou falar. Por quê? Você vê nesse período aí que Paulo é um desbravador, né? Vai aos gentios pregar o Evangelho. Você percebe que recentemente uma cultura, né, foi espalhada pelo mundo, que é a cultura grega. Né? Tem seus contras, né, os prós e contras aí, tem seus contras, né, com isso a cultura grega se espalhou também a sua idolatria, né, vários ídolos que os gregos adoravam também passaram a ser adorados por todos aqueles povos ali, mas tem os prós, né? Hoje o mundo, nessa época, o mundo fala um idioma, que é o grego. Então, o mundo fala um idioma. Aí vem Roma, né, e começa a construir estrada para tudo que é lado. Chega a esse número aí de 300 mil quilômetros numa época daquela, né, de estradas. Então, literalmente, qualquer lugar que você estiver, você consegue chegar a Roma, nesse mundo aqui. Né? Então, eu digo nesse sentido, de que se o mundo fala um idioma, em qualquer lugar que você esteja, você consegue, né, se ligar a outros lugares. Você de Roma, você consegue ir para praticamente o mundo inteiro daquela época, né, e de qualquer lugar do mundo você consegue ir a Roma naquela época. Então, falando um só idioma e tendo facilidade de ir e vir, né, tornou-se propício à propagação do Evangelho pelo mundo. Né? Se Deus não conduziu as coisas, Ele pelo menos se aproveitou do cenário para que a sua palavra fosse espalhada pelo mundo inteiro daquela época. Né? E Ele usou Paulo para fazer isso. Você está sendo muito cuidadoso em falar exatamente isso, né? Mas a gente vê Deus traçando os caminhos na história aí. Professor, Deus não joga dados, né? Não é. Eu não quero, assim, subestimar o conhecimento dos nossos irmãos, dos amigos, mas eu vou só pontuar aqui, conhecendo, assim, um pouco da logística, mas só para a gente situar, 300 mil quilômetros aqui de pavimentação. Nós estamos em Caratinga. Se eu for ao extremo sul, vamos falar assim, nas Serras Gaúchas, eu vou andar 2 mil quilômetros, mais ou menos. Daqui a Curitiba, por exemplo, daqui a Balneário Camboriú, e olha que é longe, tá? Daqui a São Paulo, 800 mais 700 para lá, 1.500. Se eu for daqui a Pernambuco, eu vou andar mais uns 2.000, 2.200, por aí. Daqui a Feira de Santana, 1.130, eu estou colocando mais uns 1.000 para lá. Assim, para não... Eu tô chutando para cima, tá? Então, olha para você ver a dimensão disso aqui. Eu estou falando em linha reta. Não dá 5 mil quilômetros. Agora nós estamos falando de 300 mil. Imagina a dimensão desse império. Só para os irmãos terem a noção da grandeza, da forma que as estradas foram
delineadas e a facilidade da propagação Você do evangelho. copia aí uma BR-116, né? Sim. Copia e vai colando. Você vai colar mais de 30 vezes aí, né? Aí, Que é a nossa maior via, né? Exato. É só para a gente ver aí, né? Nós temos essas duas vias aí, a 116, a 101 também, que é muito grande. Então, só para vocês terem ideia, você vai no Nordeste, por exemplo, você pega a 242 que liga o extremo Nordeste a Salvador, você anda aí 2.000 quilômetros de BR, é muito grande. Você imagina 300 mil. É muita coisa. Então, eu estou falando isso aqui só a dimensão geográfica, para os irmãos entenderem assim, o quanto isso é importante dentro desse currículo aqui. E isso, se a gente for olhar Atos dos Apóstolos, está tudo lá. Está tudo lá. Bom, professor, vamos lá que nosso tempo está quase fechando aqui nesse primeiro bloco. Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então, professor, dispensa comentários aqui também, que nós já falamos muito sobre isso, mas Deus preparou o caminho, né? E escolheu Paulo para esse fim. Vamos falar um pouquinho de Paulo no próximo bloco, professor, que agora o nosso tempo já fechou. Mas vamos para o intervalo com essa pergunta aqui, depois eu te faço um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo, a preparação dele aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta com o segundo bloco do quadro Lições Bíblicas. Você está no ADEC TV e hoje nós estamos iniciando primeira lição do quarto trimestre de 2021. Estamos falando hoje sobre o apóstolo Paulo. Professor Joás, nós terminamos o bloco anterior falando, eu ia te fazer essa pergunta e a gente ia comentar sobre isso, sobre o preparo de Paulo. Paulo foi estritamente preparado, né? A gente pensa assim, muita gente, né? Você foi muito cuidadoso no primeiro bloco falando de Deus, que Deus, se ele não estava por trás, pelo menos assim, aproveitou disso aí, é fato, a gente sabe disso. Tanto na preparação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não caiu de paraquedas aí naquele momento, Deus preparou ele para isso, né? Você vê que ele era um judeu zeloso, né? Um fariseu. E fariseu era elogio, né? Naquela época, Jesus quando falou que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, ele não estava discriminando, ele estava, esses camaradas são justos. É uma referência. Né? Eles são justos, vocês andam comigo, vocês têm que ser mais justos que eles. Né? Então, dizer que ele era um fariseu não tem o tom pejorativo que tem hoje, né? Então ele era cuidadoso, estudioso, cresceu aos pés de um grande mestre, né, Gamaliel, né, o grande, né? Então não era qualquer um assim que estava sendo escolhido para levar o evangelho aos gentios, porque aos gentios não podia chegar de qualquer jeito, né? Tinha que ser alguém que assimilou a ideia toda, né? O início da revelação, né, ao povo de Deus, né? A revelação foi crescente, progressiva, né? Há quem não acredite nisso, mas as evidências são enormes. E Paulo, sendo um judeu tão zeloso, tinha todo esse arcabouço, né, cultural, tinha todo esse conhecimento da lei judaica, né, da antiga aliança, da escritura que foi revelada aos judeus, e ele estava extremamente gabaritado para levar esse conhecimento revelado, porque
tudo isso se revelou em Cristo. O escritor aos Hebreus diz isso, né? Verdade. Cristo foi a revelação mais excelente de Deus, né? E a revelação foi progredindo até culminar em Cristo. E Paulo, quando se encontrou com Cristo, ele entendeu tudo, né? Os judeus não tinham entendido, né? Mas quando ele se encontrou com Cristo e passou, a gente deve ressaltar isso, ele já não saiu pregando. Ele passou algum tempo sendo instruído pelo próprio Senhor, né? Ele passou algum tempo assimilando isso tudo para depois levar um tempo de preparo, né? Para depois levar isso adiante. Foi muito boa essa observação, professor, porque muita gente pensa assim, eu aceitei Cristo hoje, aceitei Jesus hoje, eu estou preparado para amanhã. Paulo passou pelo menos 3 anos assim no anonimato. Quem quiser saber disso aí está lá em Gálatas 1, 15, 16, 17 para frente ali. A Arábia ali é deserto. Isso é uma referência boa, tá? Isso é uma referência boa. Professor, eu me lembro de uma frase de um livro, O Monge Executivo, é um livro muito comum aí, é um dos best-sellers aí, muito, muito legal. E esse escritor fala o seguinte, que na época em que os escribas na época em que os advogados eram chamados de escribas, o fariseu aqui é um doutor da lei, no mínimo era um advogado, com uma graduação, uma pós-graduação e iniciando um mestrado. Era o caso de Paulo. Paulo conhecia vários idiomas, tinha dupla cidadania, que na época isso era muito difícil. Tinha gente que pagava caro para ter uma cidadania romana. Então Paulo estava estritamente preparado, de uma forma cultural, de uma forma espiritual e de uma forma, como é que eu vou te falar assim, psicológica. Paulo estava preparado para enfrentar todos os embates que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou aí no seu ministério. Só alguém estritamente preparado. Um amador não enfrentaria isso aqui não. Quem entende como funcionava o discipulado naquela época, né, sabe que não é qualquer um que pode ter esse privilégio de ser discípulo de Gamaliel. Né? Mas Paulo deixou esse privilégio para um privilégio maior ainda, ser discípulo de Cristo, né? E depois ser o apóstolo, né? Um apóstolo de Cristo. Então, mas o fato de ser aceito por Gamaliel para ser discipulado, né? Já fazendo um paralelo que o senhor já fez aí, né? Seria algo como um doutorado, um mestrado, né? Então, é alguém que já conhece bastante coisa, né, e está aos pés de alguém que conhece mais para ser instruído. Eu queria estar com esse livro em mãos aqui, professor. Estou lendo, você sabe disso muito bem, você também está. E a gente não está fazendo propaganda, mas coisa boa a gente tem que compartilhar. Paulo para todos. Se você quiser acesso aí, nós temos livrarias aqui em Caratinga, evangélicas. Se achar maior dificuldade, você pode comprar também pela internet, por aí vai. Mas eu estou lendo... Manda livro pra gente aí que a gente faz a propaganda. Manda livro que a gente faz, não tem problema nenhum disso não. De jeito nenhum. Nós não estamos ganhando nada com isso. Mas eu aprendi que a gente precisa compartilhar essas coisas. E quanto mais a gente ensina de forma em compartilhamento, a gente acaba ganhando. O conhecimento a gente vai ampliando isso aí. Precisa divulgar, precisa compartilhar. Isso não custa nada para nós. E nós não estamos ganhando nada com isso, a não ser o conhecimento. Mas esse livro, professor, por exemplo, eu tenho 4 meses que eu estou estudando Romanos. Eu ainda não consegui sair do capítulo 10. Olha a mente de Paulo. Então o cara estava estritamente preparado para isso aí. Tem 4 meses que eu estou estudando 10 capítulos de Romanos. Eu fiquei praticamente 2 meses em 4 capítulos. 2 meses. A profundidade, a riqueza disso aí. A gente não precisa ter medo de dizer que Paulo é o teólogo mais importante da igreja. Verdade. Não precisa... Verdade. A gente diz isso sem receio nenhum, né? Verdade. E tanto é que muitos teólogos brilhantes, né, quando leem Paulo, fica assim meio, né, poxa, não tinha entendido, agora que eu estou entendendo, né? Então Paulo é profundo, muito profundo. Muito. Professor, esse capítulo 2 aqui eu vou só citar, mas nós não vamos ler por causa do tempo. Eu acho que esse comentário é muito legal. O mundo cultural de Paulo. Ponto 1. A língua mundial daqueles dias era o grego, e nós já falamos disso aí. 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. E 3. Deixa eu ler alguns tópicos aqui dentro disso aí. Ponto 1. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas.
Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada para a infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento todo foi escrito nesse grego koiné. 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império, principalmente o imperador. Em Roma havia cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, e nós podíamos até falar outras aqui, como algumas divindades egípcias, Osíris, Ísis, Serafes e tantos outros aí orientais, como Mitras, Asclépio e tantos outros como na época Diana, Astarote e uma corrumaça de outros nomes aí conhecidos no Antigo Testamento, Artemis e por aí vai. Júpiter, Platão, isso aí, Mercúrio, isso aí, o próprio mundo grego, o mundo romano da época chamava Paulo e Silas assim. E a influência da filosofia grega é o ponto 3 aqui. Professor, nós vamos ver aqui especificamente isso aqui, nós já falamos isso muitas vezes, mas a facilidade desse mundo grego da época era muito grande. Alexandre o Grande teve uma contribuição assim extraordinária na história. E Alexandre o Grande foi discipulado por um dos maiores filósofos, Aristóteles. O pai dele, o pai de Alexandre, Filipe, o rei Filipe, ele trouxe Aristóteles para ser o tutor de Alexandre, até um tempo aí da sua vida. Então essa cultura, essa ideia de Alexandre o Grande, ele ser inteligente, ele estudou muito que as invasões sempre aconteciam pelo leste. Mas pelo leste, nenhum dos filósofos ensinava a invadir o leste por causa das legiões, ou até mesmo por questões climáticas. Mas Alexandre superou tudo isso aí, foi lá e conquistou, e em pouco tempo o cara tinha o domínio do mundo inteiro. 1/4 de toda a população mundial depois passou a ser dominada por Roma, mas antes era dos gregos. Então olha a importância do conhecimento, da filosofia, da cultura que se propagou na época. E Paulo veio de uma cultura dessa muito propensa para a propagação do Evangelho. Sim, tanto é que você vê, o Novo Testamento é escrito nesse grego que era falado no mercado, né? Esse grego popular aí, o grego koiné. A contribuição de Alexandre foi nesse sentido de levar a cultura grega, né, a cultura helênica, para o mundo que ele conquistou na época, né? E a gente já falou de como Deus usou isso, né, para levar a sua palavra, né, o seu evangelho para todos os povos, né? Uma vez que quando todos falam a mesma língua, fica mais fácil a comunicação, né? Não é todo mundo que tem o poder de comunicação que o Cabi tem, por exemplo, né? Sem uma palavra, conquistar 1 milhão de seguidores por semana, né? Sem falar nada, né? O Cabi, né? Sabe? Então, aquilo é um poder de comunicação terrível, né? Mas nessa época aí, né, o mundo todo fala uma língua só. Isso é um poder de comunicação terrível, né? Então o mundo todo falando a mesma língua, dá para pregar para o mundo todo, dá para levar o evangelho para o mundo todo. Eu estou rindo aqui sem fazer a colocação do Cabi, não tem jeito. Ele é engraçadíssimo, né? E é um comunicador e tanto. Verdade. Foi empregado e rapidinho superou todas as marcas. E sobre a cultura, né? A cultura aí, é o que a gente já falou, tem seus prós e os contras, né? A helenização trouxe também os deuses helênicos. Verdade. E como são outros povos que assimilaram a cultura helênica, né, identificaram seus deuses com os deuses gregos. E houve essa mistura, essa miscigenação toda, né, e essa idolatria misturada aí, né, essa miscelânea de ídolos era a cultura predominante da época de Paulo. E aqui a gente vê no ponto 3 uma outra influência, que é a influência filosófica, né? A helenização levou a filosofia para o mundo inteiro da época. Então, os gregos fizeram o mundo pensar, né? Coisa que dá trabalho, né? Coisa que não é tão simples, né? Coisa nossa, de humanos, mas dá trabalho.
a gente às vezes pode ser levado a ter uma preguiça de pensar, né? Os gregos inverteram essa lógica na sua época, e é bom, né, que todos gostem de pensar, porque isso também facilita a assimilação do Evangelho, né? Uma vez que as pessoas estão acostumadas a raciocinar com agilidade, com facilidade, né, a ordenar os pensamentos com certa facilidade, isso é coisa de filósofos, né? Fica muito fácil levar a verdade do Evangelho, né? E a pessoa, raciocinando um pouquinho, vai ver que o Evangelho faz todo sentido, né? Isso é poderoso para a propagação do Evangelho. Eu quero aproveitar isso que você falou aí e já falar um pouquinho dessa influência da filosofia grega. Exatamente, Paulo aproveitava muito disso nos seus sermões expositivos. Ou seja, Paulo era amigo de filósofos, ele remontava lá o Pentateuco, a Torá, os profetas, e trazia isso num contexto de Cristo. E aproveitava dessa filosofia. E fazia paralelos aí com Platão, com Aristóteles, Sêneca. É muito legal isso, muito legal. Olha que interessante, nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8,5, referência muito boa. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. O gnosticismo não acreditava na deidade de Cristo. Então isso foi combatido por Paulo, principalmente pelo apóstolo João e muitos outros discípulos da igreja primitiva ali. Até mesmo ali perto do ano 100 da nossa era cristã, no primeiro século mesmo, já havia essas heresias aí, exatamente por causa da filosofia, né, que não acreditava na deidade. Ou, quando a gente fala deidade, nós estamos falando das duas naturezas de Cristo. Como que uma pessoa pode ser Deus e pode ser homem? Então eles tinham dificuldade em acreditar nisso aí. E essas filosofias, a gente fala até hoje, muitas dessas filosofias até hoje pregam um Cristo filosófico, um Cristo histórico. Isso está errado. É interessante isso, né? Você sabe que a filosofia não exclui Deus, né, do pensamento, né? Sim, sim. Existe uma área da filosofia que é a metafísica, né? Se debruça sobre isso que transcende a nossa natureza e tudo mais. E a gente gosta disso, né, professor? Isso é bacana. Mas, contudo, né, há filósofos que na hora de pensar a metafísica, né, se enrolam um pouco e acabam chegando a conclusões que acabam se tornando heresias no campo da teologia, né? Porque tem teólogo filósofo, né? C.S. Lewis está vivo até hoje nos seus livros, né? Nunca foi tão consumido, né? É um teólogo filósofo, né? Kierkegaard, né? Então nós não estamos desprezando a filosofia, né? Pelo contrário, mas como todos os campos de conhecimento, existe na filosofia também, né, a boa filosofia e a filosofia ruim, né? A filosofia ruim, ela vai excluir Deus do processo, vai colocar um outro Deus no lugar, que é a razão, né? E acaba que não dialoga muito com o transcendente, com Deus, né? Paulo procurou criar uma ponte entre essa racionalidade, né, essa racionalidade pura aí, ele criou uma ponte teológica, né, que faz as duas dialogarem, a teologia e a filosofia. E ele fez isso com muita destreza, né, com muita maestria. Imagina, deu muito trabalho, mas foi legal. Professor, já que eu já estou falando de Romanos mesmo, o pessoal já deve estar... Eu não vou falar assim, já está me ouvindo muito falar disso. Romanos é uma das cartas mais doutrinárias de Paulo. Só pede para Efésios, né? Vamos falar assim num contexto teológico. Mas o trabalho que Paulo teve em debruçar para tratar exatamente isso aí, né, da difusão do evangelho puro, foi muito grande. Teve um trabalhão, mas fez com muita excelência. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, professor, a gente encerra por aqui falando do mundo religioso de Paulo, e nós temos aqui 3 subtópicos.
Paulo se identifica como judeu, depois foi criado dentro da fé judaica, e o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Nosso tempo assim impossibilita a gente ler, mas nós já falamos que Paulo se identificava com judeu. O pai dele era da tribo de Benjamim, né? Ele era um camarada muito, vamos falar assim, um fariseu nato, praticante. Não era alguém bobo, né? Mas também ele era de um contexto romano, ele tinha uma cidadania romana. Foi criado dentro da fé judaica, isso aí a gente sabe, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele se lançou pelo Espírito, né? O Espírito lançou Paulo nesse mundo gentil depois dessa preparação, depois desse tempo aí de anonimato. Paulo, ele, com todo o conhecimento, mas ele foi para o deserto, reaprendeu, e eu quero deixar só uma isca aqui, deixa aqui mesmo, né? Algo redundante que eu acabei de fazer aqui. Mas quando Paulo fala na instituição da ceia em Romanos 11, porque assim como eu recebi do Senhor, vamos falar que o que Paulo recebeu foi por revelação. E eu acredito perfeitamente que nesse tempo de deserto, até ele triturar, colocar isso no papel, escrever, e demorou muito tempo para isso chegar até nós. Isso explica a ousadia de Paulo ao pregar o Evangelho, né? Ele pregava uma mensagem só, né? Cristo crucificado. Nós vamos ver isso numa das lições aí. E ele pregou diante de governadores, né? Diante de magistrados, e ele fez isso com ousadia, porque a mensagem não era dele, ele era só um porta-voz. Ele recebeu do Senhor, e do jeito que ele recebeu, ele passou adiante. Ele repete isso em várias de suas cartas, né? Eu só entreguei o que eu recebi do Senhor. Nada me propus saber entre vós a não ser Cristo. Então, ele tem bagagem filosófica, ele tem bagagem de conhecimento, mas ele não joga isso o tempo todo para os ouvintes, né? Quando ele está falando com ouvintes, né, que são plateia que possivelmente pode se converter ao Evangelho, gente que é passível de conversão, ele não vai falar do seu conhecimento, da sua filosofia, vai falar de Cristo. Eu fico assim, extasiado com isso. Sabe aquele negócio assim de, você pega um Paulo, um extraordinário a mente de Paulo, e quando ele vai falar, quando ele vai comunicar o Evangelho, ele fala na forma mais simples. Sim. Traz tanta lição para a gente. Isso a gente precisa comunicar o Evangelho com a mesma simplicidade, com ousadia e com simplicidade, com humildade, né? Ótimo. Porque o Evangelho é simples, mas é profundo, né? Então precisa ser transmitido com humildade. E ao longo da vida, Paulo se tornou o Paulo, o criado aos pés de Gamaliel, fariseu, um camarada extraordinário. Não vamos falar muito de Paulo daí para frente. Queridos, chegamos ao final dessa primeira lição extraordinária. Te fazemos o convite a acompanhar-nos nos nossos canais aí as próximas lições. Deus te abençoe, voltaremos semana que vem, se o Senhor nos permitir, e nos despedimos aqui com a paz do Senhor. Forte abraço e até lá.